Tarde, turma, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre o currículo, que é um documento indispensável para a gente apresentar um candidato a uma vaga para o seu recrutador, para um possível contratante. Na última aula a gente começou a falar de algumas dicas, algumas sessões que a gente tem que ter no currículo e alguns cuidados que a gente tem em escrever essas sessões. E nesse vídeo eu vou finalizar esse assunto com algumas sessões que ficaram faltando. Então, depois de experiência profissional, é interessante a gente falar sobre cursos complementares. Todos os cursos que não dizem respeito à formação acadêmica, que não dizem respeito a um ensino regular, entram em cursos complementares. São cursos de curta duração, workshop, cursos extracurriculares. Então, se você tiver um curso de informática, se você tiver feito um curso de um software específico, se você tiver feito um curso, por exemplo, de maquiagem, tudo entra nessa situação de curso complementar. É importante você só citar curso complementar se ele tiver te gerado um certificado, porque você pode precisar comprovar que você fez aquele curso. Tá? Então, é interessante que você só cite esses cursos complementares se você tiver como provar que aquele curso foi feito. E nessa citação de curso, vocês devem citar em qual instituição, ou seja, onde você fez esse curso, quem te ofereceu esse curso, quando você começou e quando você terminou esse curso, que automaticamente dá para ver o período que você demorou para realizar esse curso. E mais importante até que o período, a questão da carga horária. É diferente uma pessoa que faz um curso, por exemplo, de culinária que dure 2 horas, para uma pessoa que faça um curso de culinária que dure 200 horas. Então a questão da carga horária também é importante, para a pessoa ter uma noção de quanto você se aprofundou naquele curso específico. Lembrando que aqui não entra pós-graduação, mestrado, graduação, curso técnico, não entra nada aqui. Isso daí lá na nossa formação acadêmica, que a gente já falou no outro vídeo. Não é interessante também falar de idiomas, cursos de idiomas, lá em cursos complementares, porque o idioma hoje é algo que chama muita atenção. Então, se você tem uma situação, um treinamento em outro idioma, conhecimento em outro idioma bom, é importante você destacar isso. E você pode destacar isso colocando um tópico específico para falar de idiomas. Normalmente a gente até classifica leitura, escrita e fala como diferentes formas de compreender um idioma que não é nativo. E a gente pode classificar essas situações como básico, intermediário, avançado ou fluente. Então você pode colocar idioma, inglês, leitura, avançada, fala, intermediária e escrita, intermediária. Então você pode classificar dentro do próprio inglês diferentes níveis das suas habilidades. Tá? De habilidade de fala, de habilidade de escrita, tudo bem? O que é importante para idioma? Seja honesto. Você colocar lá um inglês avançado, você pode estar incentivando o recrutador. Beleza, estou vendo que seu inglês é avançado, agora nós vamos fazer o resto da nossa entrevista totalmente em inglês. E aí? Você realmente tem esse inglês avançado a ponto de realizar uma entrevista de emprego em inglês? Então seja sincero, tá? O inglês ou qualquer outra língua, é importante que vocês tenham essa sinceridade, porque isso aí pode te jogar no buraco. Tá? Eles querem é mais importante um profissional honesto do que um profissional que fale inglês. A mesma ideia de informática. Vocês podem colocar os cursos de informática dentro dos cursos complementares, se eles existirem, mas não há necessidade de você ter comprovante de conhecimento de informática. Tá?
A gente adquire conhecimento de informática muitas vezes no nosso dia a dia por curiosidade. Então pode ser que vocês não tenham certificado disso. Mas da mesma forma que a gente categoriza as línguas, os idiomas que a gente conhece, a gente pode categorizar o conhecimento nosso em informática. Então, por exemplo, pacote Office, conhecimento avançado. Ou se você não tem, conhecimento intermediário em Excel, avançado em Word, básico em PowerPoint, por exemplo. Outros conhecimentos. Photoshop, conhecimento avançado. AutoCAD, conhecimento intermediário. Então é importante citar, falar sobre o software que você já tem intimidade de trabalhar, que você já está acostumado a trabalhar, tá? Isso daí são os nossos conhecimentos de informática. Questões de linguagem de programação, quem sabe programar também entra aqui. Questões de informática, tá? Conhecimento de linguagem de programação C, C++, C Sharp, JavaScript, HTML, Web Design, tudo vocês podem colocar dentro de informática, especificando o que vocês conhecem e o nível de conhecimento de vocês. Por fim, se vocês tiverem outras informações que achem relevantes, vocês podem colocar lá num outro tópico. Esse tópico não é obrigatório, mas se vocês acharem que tem mais informações relevantes, vocês podem colocar lá no tópico de informações complementares, né? Então, questão de trabalho voluntário, experiência internacional que vocês tiveram, tá? Atividades feitas fora do horário de trabalho e o importante, que tenham relação com a vaga que você está pretendendo, tá? Até a questão dos cursos complementares também. Como a gente precisa ter um currículo enxuto de no máximo 2 páginas, é importante que as informações que a gente está trazendo tenham a ver com a vaga que a gente está pretendendo. Vamos lá, por exemplo, que você está realizando uma seleção para trabalhar no supermercado e você coloca um curso de, por exemplo, cabeleireiro. Qual que é a relação que tem esse curso de cabeleireiro com a vaga que você está aprendendo? Nenhuma, não vai te ajudar em nada, só vai ocupar o espaço no seu currículo. Tá? É diferente, por exemplo, se você fez um curso de técnico administrativo, de assistente administrativo, opa, isso aqui já tem mais a ver com o supermercado. Né? Assistente em logística, técnico logística, isso aqui já tem a ver com o mercado. Né? Então tenha esse cuidado de trazer informações para o currículo somente de acordo com aquela vaga que você está pretendendo a concorrer. Por isso que a gente fala, eu falei desde o início lá, que a gente precisa mudar o currículo, reler e mexer no currículo a cada nova vaga que a gente esteja concorrendo. Para a gente finalizar, alguns erros que são cometidos com frequência. Foto. O currículo não precisa de foto. A não ser que você esteja concorrendo a uma vaga de campanha publicitária, uma vaga de modelo, né? Uma vaga para ser fotografada. Fora isso, você não precisa de foto. Você só vai fornecer foto quando for solicitado pelo empregador. Isso vai estar muito explícito, tá? Você não vai precisar colocar no seu currículo números de documentos. Você não precisa colocar identidade, CPF, número de carteira de motorista, não precisa de nada disso, tá bom? As únicas informações pessoais que você precisa são aquelas que a gente citou no vídeo anterior, lá nos dados pessoais. Nome completo, data de nascimento, tá? Se é casado, se é solteiro, ou seja, estado civil, e endereço. Número de documento não precisa. A questão de pronome pessoal, evitem usar pronomes pessoais, eu fiz, eu desenvolvi, eu construí, né? Substitua, por exemplo, isso aí diz respeito muito à experiência profissional. Trabalhei na empresa X no desenvolvimento do projeto tal, né? Na construção de tal empreendimento. Tá? Nunca construí isso, fiz isso. Tá? Assim como não precisa de números de documentos, você não vai precisar colocar nomes de parentes seus, nome de pai, nome de marido, nome de esposa, de filhos, nada disso. Tá? Isso aí só ocupa espaço, o recrutador não está nem ligando para essa. Outra situação que é importante destacar
O currículo é sua carta de apresentação. Você está se mostrando para o cara ali, mostrando suas qualidades. Por quais cargas d'água você vai colocar informações negativas de você naquele currículo? Então, se você tem informações negativas, não é no currículo que você vai colocar. Você vai fazer propaganda contra você se isso acontecer. Tá? O currículo também não precisa de referências pessoais, ou seja, contato de pessoas com as quais você já trabalhou, você já se relacionou profissionalmente. Tudo bem? Não faz sentido você indicar esses contatos, tá? Porque não gera credibilidade. Provavelmente, se o contratante quiser uma referência do seu trabalho, ele vai lá nas suas experiências anteriores e ligar para algumas daquelas empresas nas quais você contratou. Tudo bem? Como você não precisa de trazer informações negativas sobre você nesse currículo, você também não precisa trazer os motivos de saída de empregos anteriores. Saiu porque saiu, você não tem que explicar o porquê no currículo. Tá? Não é o momento daquilo, não tem espaço para aquilo. Esse ponto aqui é um ponto muito discutível. Questão de pretensão salarial. O ideal é que você não chegue num valor. Tá? É tentar sempre deixar as opções abertas. A não ser que você seja muito pressionado e que seja obrigado a preencher esse valor. Aí se você dá uma pesquisada, qual que é o valor que aquele cargo oferece na região, na cidade, e coloca um salário compatível com o mercado. Tá bom? Se você colocar um salário muito alto, eles entendem que se você for contratado abaixo daquele salário, você não vai estar motivado o suficiente. Então você está descartado. Se você colocar um salário muito baixo, é sinal que nem você mesmo confia no seu trabalho. Você está aceitando qualquer valor. Então você também vai ser descartado. Então a ideia é que vocês façam uma pesquisa para ter uma noção de qual que é o valor médio do salário oferecido para aquela posição específica. O currículo também não vai acompanhado de nenhum anexo, por exemplo, cartas de referência e nem certificado dos cursos. Você só vai encaminhar esses certificados caso seja pedido em um momento posterior. Mas o currículo só vai o currículo, com as informações que a gente já discutiu nos nossos vídeos. Tá? E por fim, data e assinatura. Não existe currículo assinado, não existe currículo com data. Tá? Não precisa. Tudo bem? Então, pessoal, fechei para vocês os tópicos principais que a gente tem sobre currículo. Tem muito detalhezinho. Na próxima aula eu pretendo trazer um currículo para vocês e analisar ele, se ele está dentro do que a gente discutiu aqui, do que eu apresentei para vocês, como que ele poderia ser melhorado, quais são os erros que ele está cometendo. E na aula seguinte nós vamos separar para que vocês construam o currículo de vocês, tá bom? Então, até a próxima semana. Tchau, tchau!